Seja muito bem-vindo. Nesse vídeo você vai ter acesso aos maiores medos que as pessoas têm de levar seu conhecimento e liderança para a internet. Como é que eu sei isso? Porque esses são os medos que os meus mentorados compartilham comigo para levarem os seus próprios propósitos e construírem sua autoridade e liderança na internet. São pessoas de diferentes culturas, diferentes idades, de 30 a 80 anos, de momentos de vida completamente diferentes, que têm o mesmo medo de falar na internet, de abrir essa boca. O meu intuito com esse vídeo é tentar ajudar você não ter esses medos. A partir do momento que você já sabe quais eles são e o que você deveria fazer, você pode avançar e não ter os mesmos medos que essas pessoas. Bem, precisamos que você se torne líder do seu movimento, porque quando uma vida é mudada, a vida de todas as pessoas muda. Olá, meu nome é Gabriel, sou publicitário e eu ajudo especialistas reais a ganhar dinheiro real, destravando seu posicionamento digital. Sou empreendedor e trabalhei com dezenas de empresas e grandes nomes do marketing digital brasileiro. Eu tinha uma produtora de audiovisual e atendi mais de 3.000 clientes em 15 países diferentes. Mas durante 10 anos eu tentei conciliar tudo isso com meu posicionamento na internet e simplesmente não deu certo, eu não consegui. Então, decidi no dia 23 de agosto de 2022 queimar a ponte, fechar essa empresa e focar em mim, como especialista digital. Essa aventura levou 2 anos para ser concluída e 16 horas por dia de muito trabalho para finalizar essa fase da minha vida. Agora, eu compartilho todo o meu conhecimento e método para transformar o propósito das pessoas em negócios digitais. Aqui, nesse canal, eu falo sobre posicionamento, produto e como vender o seu conhecimento na internet de uma forma autêntica, utilizando um marketing proposital. Nesse vídeo eu quero te ajudar a se tornar um líder do seu nicho na internet e viver uma vida seguindo as suas regras. Seja muito bem-vindo. A ideia desse vídeo veio de uma análise de perfil que eu fiz. Se você quiser que eu analise o seu perfil na internet, é muito fácil, tem um link aqui embaixo na descrição, é 100% online, 100% gratuito. Eu vou te ajudar a dar os primeiros passos, criar um diagnóstico e também criar um plano de ação para você. Nessa análise, eu estava conversando com uma profissional muito boa de nutrição, assim, com um monte de diploma, muitos anos de experiência e tal. E ela estava com muito receio de dar o próximo passo comigo, não por conta de mim, mas por conta dela e dos medos dela. E aí eu comecei a pensar sobre isso e puxar na minha memória todos os mentorados, clientes que já me compartilharam os seus medos de estar na internet, de estarem na internet. E isso é muito forte, porque destinos deixaram de ser desbloqueados porque uma pessoa, talvez você que está me assistindo aí do outro lado, teve medo de abrir a boca e estar na internet de fato com a sua identidade digital. Então, vocês sabem que aqui nesse canal eu falo sobre produto, venda, posicionamento com marketing proposital. Para a gente poder ter um propósito na vida, ele precisa se manter vivo em nossa vida. Se a gente não fala sobre ele, se a gente não incentiva as pessoas a melhorarem, se transformarem através do que a gente sabe, se a gente não influencia as pessoas, o nosso propósito morre. O propósito que a gente tem, ele é alimentado pela influência que a gente tem também. Então, vamos começar com essa lista e, mais importante, não só os medos, mas o que você deve fazer para você não ter esse medo. O meu objetivo nesse vídeo é encurtar, é acelerar esse teu caminho, essa tua jornada, para você abrir a boca e falar, né, o que você tem para falar na internet. Vamos lá. Bem, eu me coloquei como se eu fosse o medo, né? E fui puxando pela memória tudo que as pessoas iam me falando. Então, primeiro de tudo, esses são os 6 maiores medos que as pessoas têm de entrar na internet. Elas têm um grande medo de se sentirem um impostor, elas têm um grande medo de parecerem ser algo que elas não são. Você já teve esse medo? Se sim, comenta aqui embaixo para mim. E aí é muito interessante, porque muitas pessoas têm esse medo de se tornarem impostor, às vezes porque têm uma autoconfiança baixa, não acham que são boas o suficiente, e outras vezes é porque elas acham que vão mostrar uma vida, serem algo que realmente elas não são.
Como se elas não conseguissem ser sinceras quando abre uma câmera, sabe? Fora isso, tem a questão de se parecer ridículo. Tem muitas pessoas que acham que quando elas vão entrar na internet, começar a abrir a câmera e falar, elas, para poderem se tornar relevantes, elas precisam se tornar ridículas. Fazer dancinha, falar coisas que não devem falar, enfim, mostrarem o que não se deve mostrar. Isso liga ao nosso próximo ponto, que é a vergonha. Muita gente tem vergonha mesmo, de abrir a câmera e se mostrar. Porque, pensa só, quando você não é um produtor na internet, você é apenas um consumidor, você está protegido pela tela frontal do seu aparelho. Quando a gente vira para a câmera e a gente tem que falar olhando para a câmera, a gente se coloca numa posição de fragilidade, porque a gente está se expondo, né? A gente não tem um celular ali nos protegendo. E também, muitas pessoas, vários mentorados, para não falar todos, tá bom? Que eu tive, esses 6 pontos aqui é quase que uma unanimidade. Eles acham que o que eles sabem, todo mundo já sabe. Ou seja, é desnecessário. Olha que interessante. Como normalmente a gente valoriza muito pouco a nossa história e o nosso conhecimento. Mas acontece. Eles têm muito medo também de não dar certo. Para que eu vou começar alguma coisa se com certeza não vai dar certo? Né? Para que eu vou me expor a todos esses medos aqui se a maior probabilidade é que não dê certo? E se sentirem perdidos. Muitas pessoas se sentem perdidas porque elas não sabem exatamente como chegar, como utilizar, como chegar no que elas desejam, como utilizar a internet para que elas possam alcançar seus objetivos. Elas não sabem exatamente a jornada que elas devem ter, mas também muitas pessoas se sentem perdidas porque não sabem o que falar. Elas não sabem como expor o conhecimento que têm utilizando o glossário da internet. Então, vamos lá, vamos começar. Bem, primeiro de tudo, tá? Deixa eu botar uma canetinha mais grossa aqui. A única forma de você não se sentir um impostor é você se tornar um líder de movimento. Resultado cura tudo. Se você é um líder de movimento em prol de uma causa, defende ideais para pessoas que te seguem, tem membros que olham e se espelham em você e te seguem, te ouvem, você começa a ter resultado. E a gente vai falar muito sobre isso nesse vídeo. Mas a única forma de você não se sentir um impostor é fazer sem pensar. Sempre que a gente pensa demais, a gente faz de menos. E é óbvio que a gente tem que pensar demais, a gente tem que planejar, ok. Só que isso só fortalece o campo das possibilidades. O campo dos caminhos que não foram abertos por você. Quando a gente faz, a gente escolhe um caminho. Por isso a gente fecha todos os outros. Só que a gente trilha de fato o nosso caminho para o resultado. Então, quando a gente só fica pensando, caramba, seria tão bom se eu fizesse isso, ou se eu fizesse aquilo, como seria se eu fizesse tal outra coisa e tal. A gente tem a sensação que a gente está evoluindo, avançando, mas não tá. Não tá. E aí essa síndrome de impostor é fortalecida por isso. Porque você fica no campo das possibilidades. Quando você faz e não pensa, você faz para ter um resultado, mesmo que seja negativo, mas um resultado rápido, você fortalece, nutre o teu senso de fazedor. Cara, tô fazendo, tô avançando. Pô, bacana. Então, muitas vezes, e isso é um recado especial para as pessoas mais criativas, a gente tem que fazer, falar, se expor, postar, sem pensar muito. Tá? Então, fica o recado. Cadê a minha caneta aqui? Cadê a caneta? Fica o recado para você que pensa demais e se sente um impostor. Vamos lá. 2. Ridículo. Fiz até um palhaço aqui. É o meu palhaço. Eu tentei fazer aquele palhaço dos Simpsons, sabe? Mas não ficou muito bom, não. Bem. 2.
Mais uma vez, como é que você faz de se sentir ridículo para você se tornar um líder? Entenda que quando você abrir a boca, se for de verdade, se for sua verdadeira verdade, né? Aquela verdade que é só sua, a sua visão de mundo, o seu viés sendo fortalecido realmente. Quando você falar, pessoas vão ser expelidas, porque elas não vão se identificar com a sua verdade. Mas muitas vão ser atraídas. Então, para você não ter o medo de se tornar ridículo na internet, você tem que falar sobre o que realmente faz o teu coração cantar. Então, as pessoas certas irão achar você. Você não tem que querer qualquer tipo de audiência. Eu creio que, como a gente está numa sociedade onde a gente não tem mais aqueles perigos de sobrevivência e tal, é, a gente perdeu um pouco da força, sabe? A gente perdeu um pouco a nossa unicidade. A gente quer meio que ser morno, ser amigo de todo mundo, se dar com todo mundo, que todo mundo goste da gente. E aí com a internet, a gente está externalizando quem a gente é de uma forma que a gente julga que as pessoas vão julgar ser perfeita. A gente parou de falar o que a gente pensa. E muitas vezes pessoas até que parecem que estão falando o que pensam, na realidade é pura estratégia só. Você não vai ser ridículo se você ficar com a boca aberta. Mas se você fechar sua boca, você vai continuar sendo uma massa de manobra na internet. Você não precisa fazer tudo por view. A internet não precisa ser um jogo de topa tudo por view. Não precisa, sinceramente. Existem pessoas que você pode ajudar e você pode ser muito bem pago por isso. Não só com dinheiro também, mas ser muito bem pago com liberdades. Liberdade de mobilidade, liberdade de escolha, liberdade de decidir qual futuro você quer seguir. Uma vida com mais legado, onde o seu propósito se torna um negócio. Então, parecer ridículo são pessoas que imitam outras pessoas. Uma grande vacina contra a sensação de se tornar ridículo é a autenticidade. Porque até o outro pode se achar que você está sendo ridículo, mas você está seguindo o que você acredita. 3. Olha que frase maneira que eu fiz aqui. Olha que frase maneira. Deus mostra a sua capacidade, não a dele, em situações difíceis. O inimigo tenta mostrar a sua falta de capacidade nas situações fáceis. O nome disso é vergonha. Então, quando você está numa situação fácil, como por exemplo, aqui gravando um vídeo para você, gente, eu não tô pulando de um penhasco sem paraquedas, entendeu? Não é uma situação difícil, é uma situação fácil. Como que o inimigo faz para que a gente não faça o que tem que ser feito, mesmo que seja fácil? Ele emplaca na nossa cabeça pensamentos que levam à vergonha. Para que eu tô fazendo isso? Pô, quem vai gostar do que eu tô falando? Para que eu vou me mostrar aqui? O que as pessoas vão pensar? Aquele círculo de amigos meus lá, do meu pós-doutorado, vai imaginar que eu tô na internet fazendo essa besteira por quê? O que eles vão pensar de mim? Eu vou abrir aqui a câmera, vou ficar falando aqui pra uma bolinha preta, que é a lente aqui, e, e aí? Para que isso? Isso é uma vertente. A outra vertente é muito complicado para mim ficar falando sozinho. Eu tenho vergonha porque eu tô comigo mesmo aqui, né? Eu não tô tentando ser algo para as pessoas, eu tô aqui comigo mesmo e você aí do outro lado tentando imaginar o que você acha de mim. Então, são vários pensamentos que a gente tem que cortar. Por isso que lembra, aqui logo no início, fazer sem pensar. E isso, fazer sem pensar, não mostra mediocridade, não transmite a falta de capacidade intelectual de criar e planejar algo complexo, nada disso. Eu estou falando de ação aqui, de atitude.
Então, a gente entendendo que não é de Deus a vergonha, não é de Deus eu pensar e não falar o que está dentro de mim, o que faz o meu coração pegar fogo. Se isso não é de Deus, isso é do inimigo, pô. Com certeza você vê o que eu vejo na internet. Quantas pessoas a gente olha na internet e pensa, porra, seria melhor ela estar calada. Seria melhor ela não fazer o que ela tá fazendo. Seria melhor ela não postar esse vídeo que ela tá postando. Porque nem tudo que a gente vê na internet é legal, pô. Só que, eu não sei você, mas a minha sensação é que tem mais gente falando que não precisava, fazendo o que é desnecessário, do que bons profissionais analógicos levando o seu propósito e o seu conhecimento para a internet para influenciar positivamente a vida das pessoas, transformar a jornada delas. Essa é a sensação que eu tenho, não sei você. E é muito ruim quando eu pego uma pessoa boa e a gente conversa e eu vejo que ela é muito capaz e ela tem uma índole muito legal, objetivos muito alinhados, e ela não consegue se posicionar na internet simplesmente porque ela tem esses medos que eu tô te relatando aqui. É um desperdício imenso. A gente, com a maior ferramenta que já foi criada pela humanidade, sem usar. O nosso ponto 4, que é, eles já sabem. Ah, não vou falar não porque todo mundo sabe o que eu sei. Primeiro, sempre vão existir pessoas que precisam do seu pior conteúdo. Segundo, sempre vão existir pessoas que você pode dar a mão e trazer para o nível que você tá, porque elas estão no nível anterior. E terceiro, a sua vida precisa ser uma influência para a vida dos membros. Você tem que esticar a sua mão e puxar eles para ajudar eles na jornada deles. A mão tá horrível, né, meu Deus? Jesus Cristo. Vou fazer a mão melhorzinha, né? E não, pelo menos para mim, tá bom? Não existe sensação melhor do que eu sentir que eu tô sendo útil. Útil na minha casa, útil para minha mulher, útil para meus filhos, útil para minha mãe, útil para minha família, útil para minha comunidade. E essa sensação vem de um botãozinho que está apertado no nosso cérebro que se chama servir. A gente foi programado para servir. Por isso que servir é tão bom. As coisas fundamentais da vida, se alimentar, fazer sexo, descansar, essas coisas que são elementares, elas são muito boas, porque você precisa fazer. Então, o prazer é o gatilho para você continuar fazendo. Só que muitas vezes a gente foi condicionado a estudar mais, depois conseguir um emprego, trabalhar, ficar naquele emprego e depois morrer. E aí a gente tem a nossa capacidade limada, cerceada, capada de ajudar as pessoas, de servir as pessoas. E qual é o maior conhecimento que não seja a nossa experiência? Então, se você tem medo de achar, assim, se você tem medo do que você sabe ser irrelevante, eu posso te garantir, não é. Não é. Não é de forma alguma. Prova disso são os resultados que pessoas têm ensinando as atividades mais aleatórias assim que você possa imaginar, sabe? Vou dar um exemplo até da minha mulher. Ela gosta muito de ver Personal Chef. Sabe o que é Personal Chef? É aquelas pessoas que fazem comida e tal dentro da casa das outras pessoas, elas vão lá e cozinham. Eu acho que é mais ou menos isso. E, cara, o que aquela pessoa tá fazendo? Pô, ela tá cozinhando, ela é uma cozinheira, um cozinheiro, sei lá. E muitas pessoas podem achar, pô, isso é irrelevante,
que essa pessoa tá fazendo aí, mostrando, filmando ela cozinhando para outras pessoas? Ela não tá cozinhando nem para ela não tá dando nem a receita. Filma só ela cozinhando, né? E aí mostra ali e tal, e aí quem tá assistindo vê mais ou menos como é que faz e tal, um bastidor do que ela faz. E eu vou te falar o que isso impacta na vida da minha mulher. Ela foi nutrindo cada vez mais o desejo de cozinhar para a família, que não era algo muito próprio da realidade dela. Ela fazia esporadicamente. Pô, mas ela ficou vendo, ela fica vendo essas pessoas cozinhando e tal, e ela se influencia a cozinhar pratos diferentes, a fazer coisas diferentes, a cozinhar para a família, a criar momentos com a família. Então, o vídeo do bastidor de uma cozinheira fez com que, na minha família, a cultura da gente se alimentar em casa fosse exponencializada. Então, jamais ache que você tem um poder de mensurar o resultado que a sua verdade vai ter no coração das pessoas. Você não tem essa capacidade. A capacidade que você tem, muito poderosa, é de servir, mostrando o que você sabe, falando sobre o que você sabe, acompanhando essas pessoas do ponto A ao ponto B da jornada delas. Quinto, dar certo é igual a uma decisão. Aqui não é um papo furado de autoconhecimento, né, de livro de autoajuda, mas eu posso te garantir, é uma responsabilidade. Quando você... Responsabilidade. Quando você diz assim, ó, vai dar certo. Quando você diz isso, vai dar certo, nesse momento você assume uma responsabilidade, porque você manda um recado pro teu cérebro falando, vai dar certo, dá o seu jeito para isso acontecer. Quando você diz vai dar certo, você teria que tentar até dar certo. Porque só vai dar errado se você desistir. Então, o medo que a pessoa tem da internet de pensar, ai, será que vai dar certo? Cara, com certeza não vai. Se você ficar pensando se vai dar certo, não vai dar certo. Porque você não vai mandar esse recado pro teu cérebro dar o jeito dele de fazer dar certo. E o jeito dele de fazer dar certo é criar uma hipótese, botar essa hipótese o mais rápido possível, com o menor custo possível de energia, para validar essa hipótese ou descartar ela e ir para a próxima. Eu estou compartilhando aqui com vocês e lá no meu Instagram, que é @GabrielOficial, Gabriel Reinert Oficial, eu tô compartilhando com você os bastidores da criação de um negócio online, de um propósito sendo transformado em um negócio online. Vai dar certo porque eu vou tentar várias formas até dar certo. Tem situações que eu já tinha passado para mentorados meus que no meu nicho, no meu caso, no meu momento não deu tão certo para mim como deu para eles. E eu já abandonei, já estou indo para a próxima hipótese. Por exemplo, tem uma estratégia que eu não estava afim de fazer, de venda, e eu estou fazendo e está dando certo. Mais certo do que outras que eu estava mais afim. Então, a gente se compromete até chegar ao resultado. E aí, quando a gente chega no resultado, ele cura todos os problemas que a gente tem. É assim que é, cara. É assim que é. Então, quando você assume uma responsabilidade, você toma atitudes para chegar ao teu ponto de sucesso. E uma delas, algo que ajuda demais, que é o sexto ponto, é se una a pessoas. Una a pessoas. E acesse ideias. Quando a gente tenta fazer tudo sozinho, primeiro você tem que entender que você está limitando o campo das possibilidades. Porque você só está tomando atitudes com os ativos que você tem.
Você só está trilhando caminhos do jeito que você sabe trilhar. Só que isso é de uma arrogância tremenda. Existem quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Você vai acessar uma menor parte dessas ideias, uma menor parte com certeza, né? Mas você vai achar que as suas ideias são as melhores, o seu jeito é o melhor, a sua forma é a melhor, e você não vai buscar essas outras pessoas, outras formas de ver o mundo, outras formas de conseguir as coisas. A sua falta de humildade vai fazer com que você sinta solidão. Esse é o primeiro ponto, você não sabe tudo. 2. Quando você se une a outras pessoas que já chegaram onde você quer chegar, o seu caminho fica mais tranquilo. Em vez de ser uma estrada de terra, vira um asfalto bonitinho. Elas já fizeram o que você já fez. Elas não vão trilhar por você. Elas não vão caminhar o seu caminho. Elas não vão falar exatamente da forma que você deve fazer tudo. Mas elas vão colaborar. Elas vão te direcionar. E elas vão te dar energia. Deixa eu beber uma aguinha aqui. Muitas vezes a gente deixa de chegar no nosso destino final porque a gente desistiu, a gente se cansou. Muitas vezes era só você descansar e não desistir. Mas você desistiu. E um terceiro ponto é, quando você acessa essas pessoas, você também acessa o que elas carregam. Conteúdo, vídeo. E não necessariamente, nesse ponto aqui, você precisa ter um acesso físico com elas. Aqui você está acessando o que eu carrego. A minha experiência de vida, meu viés. Você está vendo o conteúdo, você está vendo um vídeo. Você está acessando as minhas ideias. Meu Deus. Sempre que possível, faça parte de grupos, de mentorias. Se alinhe com pessoas que pensam, ou pelo menos desejam o que você deseja. Isso é muito importante. E aqui fica a minha dica. Primeiro, se você ainda não curtiu e está até agora comigo nesse vídeo, curte. Convido, se fizer sentido para você, a se inscrever no canal. E tomar uma atitude para estar perto de pessoas que pensam como você e pessoas que podem estender a mão para você, humildemente como eu posso, dentro do meu quadro de possibilidades. Aqui embaixo tem um link para você se inscrever, agendar um acesso ao seu perfil, uma análise do seu perfil feita por mim, não é ninguém da minha equipe. Eu vou sentar com você numa call de 30 minutos e a gente vai diagnosticar o teu momento atual, depois a gente vai fazer um plano de ação para você poder ter a chance de economizar tempo, trilhar um atalho para a sua jornada e não ter esses medos que todo mundo tem. Ó, eu vou deixar também aqui um outro vídeo para você ver aqui do canal sobre um plano prático objetivo para você acrescentar na sua renda R$ 5.000 por mês com o seu propósito criando conteúdo. Fechado? Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.